Sabe, poucas ideias são tão grandiosas, tão imensas quanto a que a gente vai explorar hoje. Lá no livro de Colossenses, tem uma descrição da supremacia de Cristo que basicamente busca redefinir o universo inteiro. Vamos mergulhar nisso para entender o que realmente significa. É aqui que tudo começa. Sério, em pouquíssimas linhas, esse texto apresenta uma cosmologia completa, com Cristo no centro absoluto de tudo que existe. É uma declaração de um peso enorme e é o nosso ponto de partida. É uma afirmação e tanto, não dá para negar. Mas o que significa cada pedacinho disso? Vamos desmontar essa declaração parte por parte para a gente descobrir a profundidade do que está sendo dito aqui. Olha só, a primeira definição já começa com um paradoxo. Como é que alguém pode ser a imagem de um Deus que, por definição, é invisível? Parece um quebra-cabeça. Para entender isso, a gente precisa dar uma olhada na palavra grega original, eikon. Ela não está falando de uma semelhança simples, tipo uma foto. A ideia é bem mais profunda. É a manifestação perfeita, a revelação exata de algo que, se não fosse por isso, continuaria oculto. É como se fosse a resposta para o nosso desejo de ver e entender o que é divino. E isso fica ainda mais claro em outra passagem, que descreve ele como a expressão exata da natureza divina. Ou seja, não é uma aproximação, nem um símbolo. É a própria essência de Deus que se tornou visível e compreensível na pessoa de Cristo. Bom, isso nos leva para uma das frases que mais gera debate: o primogênito da criação. E aqui a primeira impressão pode levar a gente para um caminho totalmente errado. A palavra primogênito faz a gente pensar logo em ordem de nascimento, né? Como se ele fosse a primeira coisa criada. Mas, pelo contexto do texto, a interpretação vai para um lado bem diferente. Uma posição de autoridade, de soberania. Então, o ponto crucial é este. No seu contexto original, Prototokos era um título de honra. Indicava preeminência, o cargo mais alto, o herdeiro de tudo. A questão não é quando ele passou a existir, mas sim qual é a posição dele sobre tudo que existe. E como a gente sabe que se trata de supremacia? O próprio texto responde logo em seguida. Ele não é parte da criação, ele é o agente da criação. Tudo foi criado por meio dele e, o mais importante, para ele. Ele é a razão de ser e o destino final do universo inteiro. Essa descrição de soberania se estende do cosmos para a comunidade de fé, usando uma nova metáfora, uma nova imagem. Cristo não é só o soberano do universo, mas também a cabeça do corpo, que é a Igreja. Essa analogia é bem direta e poderosa, né? A cabeça é o centro de comando, de onde vem a direção, a identidade. O corpo, por outro lado, depende totalmente da cabeça para viver, para receber alimento e coordenação. Juntos, eles formam um organismo só. A conclusão aqui é inevitável. Sem a cabeça, o corpo simplesmente não existe. A vida, o crescimento e a própria existência da Igreja, segundo essa visão, dependem de forma total e absoluta de Cristo. Finalmente, a descrição da supremacia de Cristo chega no seu ponto mais alto, unindo o começo e o fim de todas as coisas. Ele é apresentado como o princípio e reconciliador. A palavra grega aqui é arche, que significa bem mais do que só começo. Ela carrega a ideia de fonte, de origem, de poder que dá o pontapé inicial. Ele é a origem da Igreja, mas o texto leva essa ideia para um patamar ainda maior. E aqui que o título primogênito aparece de novo, mas com um novo significado. Primogênito dentre os mortos. Ele não foi o primeiro a morrer, claro, mas foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Com isso, ele inaugura uma nova criação e mostra que tem supremacia sobre a própria morte. Mas por que essa nova criação e essa reconciliação são necessárias? Porque na visão do texto, o universo está quebrado, em desarmonia por causa da rebelião e do pecado. E isso afeta tudo, tanto na terra como nos céus. E a solução apresentada para essa desarmonia cósmica é radical: a cruz. É por meio desse evento que se torna possível reconciliar consigo todas as coisas, restaurando a paz e a ordem que existiam no início. E o que o torna capaz de uma tarefa tão gigantesca? A afirmação teológica é que a plenitude, ou seja, a totalidade da divindade, mora nele. É esse poder divino que permite que o universo seja completamente restaurado. Então, resumindo a ópera, o que tudo isso nos mostra? A supremacia de Cristo nessa passagem é total. Ele é a revelação de Deus, o Criador, o sustentador, a cabeça da Igreja, o iniciador da nova criação e o vencedor da morte.
Nele, tudo encontra propósito e se mantém de pé. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se essa descrição de supremacia sobre o cosmos, a vida, a morte e a história for verdadeira, qual é a implicação disso para todo o resto? Para como a gente enxerga o universo e o nosso lugar nele? É uma pergunta que ecoa muito além do texto.